Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores e no espaço de entrevista de hoje vamos conversar com o Padre Marco Martinho, ele que é agora o ouvidor da Horta. Mas antes disso vamos à atualidade da Diocese Açoriana. O Serviço Diocesano da Catequese desafiou a Ouvidoria de São Jorge a criar os materiais orientadores para a Quaresma de 2026, depois de também terem criado os materiais do Advento. Quisemos que entre as duas houvesse um link de ligação, digamos assim, que fosse como vínhamos ainda dentro da dinâmica do Jubileu, da Esperança, e por isso o guião tem este título de Guiados Guiados na Esperança, que é, de facto, a nossa esperança é Jesus Cristo, e o tempo quaresmal, com este guião, procura-nos ir ao encontro de Jesus, da pessoa de Jesus, em alguns chavões, digamos assim, como eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a água viva. Então essas expressões acompanham para cada domingo, juntamente com gestos ou símbolos batismais. Queremos, com isto, fazer com que a caminhada da Quaresma seja um tempo de meditação, de acompanhamento de Jesus neste caminho de Jerusalém para a sua paixão, morte e ressurreição, mas que também seja com uma dinâmica batismal para que nos ajude a pensar, nós como batizados, como é que vamos ao encontro de Jesus. Guiados na Esperança é por isso o guião que pretende propor um caminho quaresmal rumo à Páscoa, diz o padre Vítor Medeiros. Todas as meditações e os pequenos gestos ou símbolos que para cada domingo vão ao encontro de juntar estas duas dinâmicas, fazer uma meditação sobre a liturgia do dia, fazer uma reflexão, mas também ter este pequenino despertar para o nosso batismo. E depois também demos aqui uma questão de liberdade, ou a ideia é o farol, Jesus como a luz que nos guia no caminho, e a construção do farol com estas frases ajuda-nos a perceber que, de facto, o farol que nos guia, que nos aponta perante todas as adversidades da vida, o caminho que devemos seguir, é o próprio Jesus. No farol estão escritas as frases eu sou o caminho, eu sou a água viva, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou a salvação. O guião destina-se às paróquias, catequistas e agentes de pastoral e assume-se adaptável a cada contexto. O Centro Pastoral Pio XII acolhe este fim de semana o 44º Retiro Shalom de São Miguel. Cerca de 21 jovens de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande estão inscritos no retiro promovido pelo Instituto Diocesano da Juventude. Durante este fim de semana, pretendemos que estes dias sejam profundamente marcados por um encontro com Jesus, um encontro com Cristo, com Deus, que está presente no interior de cada um, e não só no interior, mas também no próximo. E este amor que nós queremos que os jovens consigam sentir, de forma a que se sintam também profundamente amados por Cristo. Paulo Pacheco, da equipa coordenadora, explicou ao Igreja Açores a dinâmica do retiro. O caminho que se vai fazendo na sexta-feira é um caminho que normalmente é mais introspectivo, que apela muito à reflexão interior, daquilo que nós queremos ou devemos mudar na nossa vida, aquilo que não está bem. E depois este caminho vai sendo percorrido de forma a que eles consigam perceber efetivamente que existem outras alternativas mais sentimentais, mais espirituais, onde, lá está, haverá sempre a marca que é fundamental neste tipo de retiros, que é o amor de Jesus, o amor de Deus por cada um de nós.
Uma experiência única, garante Paulo Pacheco, e que deixa marcas que se esperam duradouras. Participam neste retiro, que termina este domingo, 21 jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 40 anos. As jornadas de catequese de São Miguel e Santa Maria decorreram de quarta, 4 de fevereiro, a sábado, 7 de fevereiro, em Vila Franca do Campo. A abertura foi orientada por Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional, que disse ao Igreja Açores que organizar os novos materiais para a catequese está a ser gratificante. Está a ser uma tarefa muito bonita e ao mesmo tempo muito gratificante, que é reorganizarmos os recursos catequéticos, nomeadamente para aquilo que chamávamos até há uns tempos atrás a adolescência, não é? No sentido de que estes recursos, seja para o catequista, seja para o catequizando, possam permitir aquilo que verdadeiramente a catequese pretende. E que os nossos bispos dizem lindamente na Carta Pastoral de 2017, a catequese enquanto um encontro alegre com Jesus Cristo. E, portanto, ao haver este encontro, pretendemos que cada catequizando e o próprio catequista sejam continuamente discípulos, ou seja, estamos na escola de Jesus Cristo. Queremos aprender com o Mestre, queremos ver o Senhor, que é Ele que nos dá a vida nova. Mas, imediatamente, queremos também anunciar e partilhar isto que vivemos. Por isso, discípulos missionários. Para Fernando Moita, a piedade popular dos Açores pode ser a grande aliada da catequese. A piedade popular, e não sou especialista na área, mas a piedade popular é, de certa maneira, já um grande anúncio, para não dizer um primeiro anúncio. Isto significa que a pessoa já está motivada, embrenhada, num processo e numa caminhada de encontro. Vós aqui, o Senhor Santo Cristo, o Espírito Santo, os romeiros, contempla aqui uma dimensão humana e ao mesmo tempo espiritual, onde o terreno como que já está preparado para que aconteça uma catequese sistemática, orgânica e organizada. Portanto, um romeiro que faça a caminhada durante uma semana é um terreno fértil para quê? Para que o anúncio de Jesus Cristo aconteça. Se verdadeiramente, e eu acredito que muitos dos romeiros o fazem no imperativo e no ímpeto de uma fé. É uma fé às vezes um bocadinho, vá lá, sentimental, pode não ser uma fé muito profunda, mas quem somos nós para ajuizar isso? Agora, acredito piamente de que a partir da experiência do Romeiro, a partir da experiência das festas do Espírito Santo, a partir da devoção do Senhor Santo Cristo, estejam reunidas as condições para que se formem cristãos verdadeiramente empenhados na transformação da sociedade, ou seja, uma fé viva e atuante. Rita Santos, do Secretariado Nacional e oradora das jornadas, diz que os catequistas precisam de saber lidar com as imperfeições. Hoje em dia as famílias têm os seus desafios, a sua forma de estar, não é? Todos que andamos, temos a rotina. Eu costumo dizer lá a minha catequese é ao sábado, e quando eu dou por mim é sábado outra vez, e portanto há aqui todo um processo de preparar uma catequese e isso tudo, e portanto não recriminando, perceber que nessa dinâmica que as famílias vão vivendo, que é a realidade que elas têm, é com isto, é quando nós não apresentamos-nos ao Senhor e olha Senhor, eu sou só isto, e aqui é a mesma coisa, não é? As famílias também são o que são, e é com elas que temos de trabalhar, com a vida que vivem, com os muitos afazeres, com o trabalhar na hora da catequese e as crianças vão sozinhas, e isso tudo, mas sem maldade nenhuma, trabalhar, saber que o Senhor está ali e é com isto que trabalha. O Senhor nunca espera que nós sejamos perfeitos e santos para trabalhar em nós. Trabalha com o que tem e nós também temos de trabalhar com as famílias que temos. Desafiados a utilizar os recursos naturais e culturais dos Açores, os catequistas garantem já ter começado esse processo. Ainda bem que há aqui essa alerta que é feita, mas nós utilizamos aqui em Vila Franca e mesmo em outras paróquias que eu tenho conhecimento, utilizam estas dinâmicas também. Utilizam estas dinâmicas, estas vivências. Utilizamos estas vivências. Por exemplo, nas catequeses, nós estávamos aqui a conversar ali atrás, temos catequizantes que são romeiros. A experiência deles, aquilo que eles vivem na romaria, os próprios mestres de romeiros vão às nossas catequeses. Pessoas que são mordomos ou que têm um império também vão às nossas catequeses. Quando é um jantar, por exemplo, do Pentecostes, nós vamos onde tem o império, rezamos, estamos a jantar com todos. Nós terminamos a nossa catequese, por exemplo, aqui em Água d'Alva,
no fim, com um império do Espírito Santo, somos todos coroados com a coroa da nossa Igreja e do Divino Espírito Santo. Portanto, e hoje as crianças e os jovens gostam, as famílias vêm, as famílias gostam, a catequese vive, a catequese também está e tudo faz parte da paróquia. Cidália Simas, catequista de Água de Alto, diz que tem o hábito de levar as crianças com os ministros da comunhão. Há, por exemplo, catequistas que são ministros da comunhão e nós começamos a levar os meninos, o ministro da comunhão, os jovens, fazer programar. E então vão visitar, vão com o ministro da comunhão, vamos levar o Nosso Senhor sacramentado e estamos a conversar com a pessoa que nos acolhe, o doente. Pergunta, e é engraçado, ele pergunta, mas quem é o teu pai? Quem é o teu avô? Quem é o teu pai? E então começa a conversa por ali. E vai lembrar de memórias. Tenho uma senhora que é professora primária. E ela diz, o teu pai esteve comigo na escola. Pois moras ali. E portanto há um brilhar nos olhos de quem está, quem às vezes não pode sair, de um jovem que está ali a conversar. Fulano está. Isso. E então, e abram. E é este contato que é bom para quem recebe e também para os jovens que conhecem outras pessoas da sua paróquia, até vizinhos, às vezes podem ser que vão visitar vizinhos, uma pessoa mais distante de uma tropa que não sabia, não conhecia. São as vivências de conteúdos da fé. Márcia Guerreiro, de Vila Franca do Campo, retomou a catequese com Catequizando os Mais Crescidos e teve também que adaptar os seus recursos. Eu retomo a catequese há 3 anos e peguei no 7º e estou a acompanhar até ao 10º ano. Nunca tinha acompanhado meninos tão crescidos nessa fase da adolescência. Vejo que tenho muitas vezes que me desprender do catecismo e muitas vezes, como estávamos aqui na formação, ir ao encontro dos acontecimentos da vida deles, trazer alguns assuntos pertinentes, acima de tudo, para eles terem a vontade de conversar e perceberem como é que Jesus pode ajudá-los na vida deles. O que eu tenho a dizer é que quanto mais crescidos são, eu se calhar desvinculo-me um bocado mais do catecismo. Mais desafiador mais desafiador. É a catequese. Sim. Estas formações, como é que elas... Olha, para mim são muito importantes, que eu confesso que, se calhar ao contrário da maioria das pessoas, que às vezes fico muito perdida no meu próprio percurso, na minha caminhada para mim própria, e a mim às vezes orientam-me, tornam outra vez a fazer algum sentido e perceber o meu propósito nesta caminhada e o que é que eu posso estar aqui neste serviço, ao fim e ao cabo. E sim, eu venho sempre mais feliz, mais clarificada e mais certa que a fazer uma coisa muito bonita. O anúncio do Evangelho num mundo globalizado, acelerado e plural foi o mote das jornadas de catequese destinadas a catequistas de São Miguel e de Santa Maria. Assinalou-se no passado dia 4 de fevereiro a passagem de 7 anos de assinatura do documento sobre a fraternidade humana, também conhecido como Declaração de Abu Dhabi, o documento de olhos postos no diálogo interreligioso que foi assinado pelo Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar. O momento foi assinalado pela Conferência Episcopal Portuguesa. O bispo Dom Armando Esteves Domingues lembrou que o documento é de todos, apesar de nem todos o aceitarem. O bispo de Angra falava em Coimbra na sessão promovida pela Subcomissão para o Diálogo Interreligioso. Gostava de dizer obrigado a todos os homens sem medo da história. Francisco de Assis, que se encontra num abraço com o sultão Al-Kamil, Francisco e o Sheikh Al-Azhar, agarrados ao mesmo livro, um documento que é de todos, mesmo se nem todos aqueles que eles representam ainda o aceitam. Nem todos os católicos, nem todos os muçulmanos aceitam sem reflexão ou sem questionamento este documento. Há quem mesmo não aceite, sabemos-lo até entre católicos. Pede também um desafio hoje, dissemos-lo, cultural, educativo.
Devo dizer que na minha vida cancelei 2 pessoas na minha comunicação. Um padre, porque me reencaminhava mails alimentando uma cultura anti-muçulmana. Avisei uma vez, 2 vezes, à segunda disse, se vem mais alguma coisa, a minha caixa fica fechada. E fechou. Um padre amigo de há muitos anos. E uma outra pessoa, uma senhora, que me encaminhava muito ódio, avisei. Temos também nós que ser homens e mulheres sem medo. O nosso século começou nestes 25 anos sobre o sinal do medo. 11 de setembro, gripes, pandemias. Já está provado que o medo muda a humanidade, mudou-nos. O medo da segurança, das seguranças. Qual é a nossa segurança de hoje? Se calhar o abraço do irmão. Dom Armando Esteves Domingues a destacar o medo como grande inimigo do diálogo interreligioso e o abraço do irmão como a única segurança. O Bispo de Angra é o presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização. A Escola Básica e Secundária da Calheta, em São Jorge, acolheu as Jornadas Bíblicas de 3 a 5 de fevereiro. A vocação cristã ao discipulado esteve no centro do debate. Uma iniciativa da ouvidoria e orientada pelo Padre Francisco Ruivo. Para o ouvidor Padre Vítor Medeiros, esta foi uma construção de bases. Estes 3 dias de trabalho que tinha como tema o discipulado no Novo Testamento foi uma boa proposta de formação para a nossa ouvidoria, no sentido de procurar aprofundar o tema para este ano, o tema pastoral que é cristão que diz ti mesmo, e também revigorar o compromisso batismal. E o Padre Dr. Francisco Ruivo procurou abordar o discipulado nos Evangelhos sinóticos e depois nas cartas de Paulo. Procurou sempre esta dinâmica de encontrar as particularidades de cada Evangelho, mas sempre com a finalidade de ir ao encontro daquilo que são as características que para nós hoje, como seguidores de Jesus, como cristãos batizados, como é que podemos fortalecer o nosso compromisso a partir dos exemplos dos discípulos. E sobre como foram escolhidos por Jesus. Como Jesus os escolheu, os preparou, digamos que os formou para depois continuarem a missão de instauração do Reino de Deus, a continuação do trabalho de Jesus. E era sempre procurando esta comunhão com Jesus. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não houver esta comunhão com a pessoa de Jesus, com o estilo de Jesus Cristo, como ele bem abordou na questão, por exemplo, de Mateus, de sermos irmãos de Jesus e formarmos a partir desta identidade de irmãos uma comunidade eclesial, procurar ver também em Lucas, este encontro com Jesus que é sempre como enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas procurando sempre sentir esta animação, porque o Jesus nos acompanha, o Jesus que acompanha os discípulos neste caminho para Jerusalém, que fez com eles um itinerário espiritual, que também faz o mesmo connosco na nossa vida, para nos preparar para assumirmos também o nosso caminho de Jerusalém, as nossas dificuldades do dia a dia, seja numa preparação de uma catequese, seja numa dinâmica comunitária, de serviço, de estarmos uns com os outros. É sempre este sentido de configuração com Cristo. Apesar da chuva e vento fortes que assolaram São Jorge nos 3 dias, as Jornadas Bíblicas tiveram uma participação positiva por parte dos jorgenses. A história da Igreja de Nossa Senhora da Graça, no Faial da Terra, cumpre este ano 500 anos. É, inclusive, anterior à formação da Diocese de Angra. As celebrações já arrancaram em setembro do ano passado. Ora bem, nós tentámos fazer um programa durante um ano, começando com as festas Nossa Senhora da Graça em setembro e terminar neste ano também nas festas Nossa Senhora da Graça. Nós tivemos, já na abertura das festas, também tivemos uma envolvência com este
com este sentido de dar início às festividades. Depois, em novembro, tivemos uma palestra e uma conferência do Padre João da Ponte, antigo pároco, sobre as tradições do Fiel da Terra, no calendário litúrgico, no calendário civil, as envolvências na vida do povo do Fiel da Terra. Depois agora teremos também sobre o culto mariano, uma vez que a padroeira é a Virgem Maria. Depois teremos também uma exposição temática sobre o Fiel da Terra, as vivências, e também queremos no verão envolver os nossos imigrantes com uma noite de fados, onde será também envolvido alguns artistas da terra e possivelmente alguém também de fora. E terminaremos nas festas da Nossa Senhora da Graça em 2026, em setembro de 2026, com a solene Eucaristia e procissão, que será presidida pelo Dom Armando, com este intuito de ter a presença do Episcopado nestas festividades da nossa Igreja. O pároco e ouvidor da povoação, Padre Francisco Rodrigues, garante que a comunidade está a viver este momento com entusiasmo, mas também com responsabilidade. Com grande entusiasmo e ao mesmo tempo com a grande responsabilidade de nós estamos a ter a ocasião de viver um tempo que já tem longa data dos nossos antepassados. E, portanto, as pessoas nota-se que estão a viver estes 500 anos com intensidade no sentido de percebermos há muita história até chegar aos dias de hoje. Porque esta igreja foi incendiada pelos piratas, esta igreja teve várias inundações, já por várias vezes, já sofreu vários sismos. Ou seja, há toda uma história que nós temos consciência que, chegando aos nossos dias, há que preservar e há que fazer memória e há que transmitir aos mais novos. Uma pequena e envelhecida comunidade paroquial que nutre um grande amor por esta igreja que assinala 500 anos e que quer aproveitar a efeméride para promover a identidade de ser do Fiel da Terra. Onde Mora Jesus deu um mote ao retiro de catequistas promovido pela Ouvidoria de São Jorge. O encontro foi orientado pelo ouvidor Padre Vítor Medeiros. A partir dos evangelhos da Quaresma e fazer então uma reflexão a partir de cada um desses evangelhos, sobre sempre este fio condutor que vai buscar a sua ideia na carta pastoral do nosso bispo, Batizados na Esperança, que é perguntar onde mora Jesus. Jesus mora onde o homem está, mora no homem, mora na pessoa com quem convivemos, com quem estamos, que é o nosso próximo e que precisa também da nossa presença, do nosso apoio ou da nossa amizade, e daí que então nós vamos buscar Jesus mora na realidade onde nós estamos, mora em cada um de nós e na nossa realidade, e especificamente naquele que é o catequista, mora nos catequizandos, nos grupos que eles têm diante de si, nas suas realidades, nas suas famílias, na sua comunidade. E vamos fazer uma reflexão mais espiritual a partir dos evangelhos quaresmais, com esta ideia de encontrar Jesus naqueles com quem testemunhamos a nossa fé, com quem partilhamos a nossa fé. Depois das jornadas bíblicas, uma reflexão mais espiritual. A Ouvidoria de São Jorge tem cerca de 600 de catequistas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Hamnet é baseado em fatos reais. Trata-se da história da escrita da peça de teatro Hamlet de William Shakespeare. O filme, que poderá fazer furor nos Oscars, tem muito de murro no estômago. Os eventos são bastante dramáticos, crus, intensos. A realizadora, Chloe Zhao, já tinha apresentado em Nomadland realidades pouco cor-de-rosa. Onde Hamnet excede é numa certa poesia das imagens, a força das interpretações e, sobretudo, no seu final. Este salva verdadeiramente o filme, não só por ser positivo, forte, gracioso, mas também por explicar a origem da peça Hamlet. Hamnet é um filme desafiador para quem gosta mesmo de cinema, não para quem quer apenas uma peça de entretenimento. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos.
E no nosso espaço de entrevista de hoje, Carmo Rodeia conversa com o padre Marco Martinho, o ouvidor da Horta. Padre Marco, como é que tem sido acolhida nas comunidades da Ouvidoria da Horta a proposta central da Carta Pastoral Batizados na Esperança? Muito boa tarde. A Carta Pastoral foi apresentada no dia 3 de novembro, juntamente com o projeto pastoral diocesano, o padre Dr. Jacob Vasconcelos, que esteve entre nós nesse dia do aniversário da nossa diocese, para apresentar esses dois documentos, tanto a Carta Pastoral do Sr. Bispo, como também o projeto pastoral. E foi apresentado a todos os cristãos que quiseram estar presentes, a todos os agentes pastorais das nossas 13 paróquias da Ilha do Faial, e de facto foi o primeiro contato que tivemos com essa carta, e depois também já na reunião do Conselho Pastoral de Ouvidoria, já tivemos também a oportunidade de refletir sobre ela e de começarmos a dar os primeiros passos naquilo que nos pede o nosso Bispo para este primeiro ano neste primeiro triênio rumo aos 500 anos da nossa diocese. Que iniciativas ou dinâmicas pastorais é que têm sido implementadas nesse sentido de pôr em prática, digamos, aquilo que são as orientações desta Carta Pastoral, algumas delas já vertidas no projeto pastoral para este ano, mas que, enfim, têm um balanço até aos 3 primeiros anos do triênio? Pois é, de facto, nós agora neste momento estamos preocupados e estamos a colocar a nossa atenção naquilo que são as várias formações que temos pela frente, nomeadamente naquilo que diz respeito ao primeiro anúncio, quer seja nos CPBs, na criação da equipa de CPBs que já criámos e que já começa a funcionar, a dar os primeiros passos, também na equipa de CPM que já existia e que está também irá trabalhar agora durante esta quaresma, também com aqueles que se propõem a constituir o matrimónio, ou seja, aos poucos e poucos com aquilo que nós temos na ouvidoria, vamos dando corpo a estas intenções do Sr. Bispo e esta Carta Pastoral que nos foi apresentada. Ou seja, estamos também a conhecer a realidade desta ouvidoria, uma equipa sacerdotal toda nova a partir de setembro, e aos poucos estamos a enquadrar-nos da realidade daquilo que existe, e muito existe, e muito tem sido feito nesta ouvidoria ao longo dos anos, e queremos, de facto, cimentar todo esse trabalho, e agora com estas novas orientações que nos são apresentadas. Esta ouvidoria foi, de resto, aquela em que houve uma mudança completa da equipa sacerdotal. Pergunto-lhe como é que está a correr a experiência e que sinais de esperança vê nela. De facto, foi uma equipa sacerdotal toda renovada aqui na Ilha do Faial. Somos 5 sacerdotes para estas 13 paróquias, para estas 14 mil almas que vivem aqui nesta Ilha do Faial, e de facto no dia 27 de setembro o nosso Bispo esteve connosco para a todos dar posse destas comunidades numa única celebração a nível ilha na Igreja Matriz da Horta. De facto, a partir daí temos vindo a trabalhar a nível da equipa sacerdotal, de facto a conhecermos uma equipa sacerdotal totalmente renovada e com grande expectativa e grande esperança que a comunidade faialense tem olhado para nós e tem demonstrado isso com o seu afeto, com o seu carinho, então a forma como queremos trabalhar em conjunto. E de facto podemos dizer que é o grande condão desta nova equipa e desta nova realidade que estamos a viver aqui no Ouvidoria da Horta, trabalharmos em conjunto. Já trabalhava em conjunto, é verdade, mas agora de uma forma diferente, com esta nova equipa que foi toda renovada e que reunimos habitualmente mensalmente, e até mesmo mais do que mensalmente na equipa sacerdotal, para vermos como é que com a distribuição daquilo que foram os vários setores da pastoral, e que estamos a formar as nossas equipas de ilha para que possamos dar uma resposta àquilo que nos espera a Igreja que vive aqui nesta Ilha do Faial. Portanto, à semelhança do que aconteceu com a equipa sacerdotal, digamos assim, em que mantiveram-se as paróquias, mantiveram-se zonas, digamos assim, de paróquias que estão entregues ao mesmo sacerdote, mas há um trabalho conjunto. Também em termos pastorais concretos, os serviços e as equipas devem ser cada vez mais centralizadas para depois atuarem no terreno. Exatamente, é isso que é a nossa preocupação, que de facto a nível de ilha, que possa surgir equipas dos vários setores da pastoral que possam trabalhar dentro desse sector a nível de uma zona pastoral, de uma unidade pastoral, porque agora, apesar acima das zonas, agora estamos a querer implementar estas unidades pastorais
de acordo com cada um grupo de paróquias de cada um dos sacerdotes, e no caso da cidade, eu com o Padre Saldanha também criámos aqui a nossa unidade pastoral, e o primeiro passo dessa unidade pastoral foi, por exemplo, uma simples reunião de pais no início da catequese para todos os pais desta unidade pastoral. Ou seja, aos poucos e poucos nós queremos dar passos seguros para esta unidade, para que de facto nós possamos compreender, nós e as comunidades, que já não podemos trabalhar como trabalhávamos antigamente, cada paróquia por si, mas olharmos de facto o conjunto e o bem geral de cada uma das unidades e da própria vigaria. Os fiéis estão a reagir bem a essa iniciativa? Sim, estão a reagir bem. Nós temos apostado mais a nível da formação, também ainda há alguns aspectos de liturgia, mas de facto a primeira impressão e os velhos começam a tomar consciência do facto que este é o caminho que devemos trilhar, porque somos cada vez menos sacerdotes. Hoje somos 5 para servir esta ilha, mas sabemos que no futuro não serão tantos. Por isso ainda tem que se ir preparando também não só a nível das suas orgânica pastoral, mas também a nível da orgânica celebrativa e das celebrações eucarísticas, para que possamos, de facto, trabalhar cada vez mais em unidade e envolvermos toda a comunidade e todos os agentes pastorais neste viver a unidade das nossas comunidades, em unidades pastorais, as unidades pastorais, trabalharmos em conjunto, urge, e as pessoas estão abertas a isso. Uma das ideias transversais a esta carta pastoral e a este triênio, digamos assim, que servirá a esta carta pastoral é o anúncio e, portanto, neste primeiro ano estamos, de resto, muito centrados no batismo. Nota sinais de que os fiéis estão a aprofundar esta consciência da sua identidade de batizados e, consequentemente, disponíveis para não guardarem o Espírito Santo para si, mas anunciarem-no e levarem-no para a missão? Pois é, nós agora que estamos a iniciar esse trabalho, formámos agora a equipa que irá ter a formação diocesana para estes encontros de CPB, de facto, mas aquilo que eles têm-se inscrito, os casais têm-se inscrito para participar nos CPBs, noto que há uma disponibilidade e há uma abertura para este trabalho de conjunto. Já perceberam que os CPBs não serão em cada uma das paróquias, será a nível da ouvidoria, já com o calendário estabelecido para todo o ano, para todo este ano, e de facto julgo que as pessoas estão a despertar para este trabalho mais sério. Além deste primeiro anúncio do CPB, também vamos apostar durante esta quaresma na preparação de adultos para o batismo e para o crisma. Teremos crismas lá para o final do mês de maio, com a presença do Sr. Bispo, e teremos agora esta preparação, além daqueles que estão a fazer o seu itinerário catequético, que se irão crismar, que estão no 10º ano de catequese, mas também vamos ter agora, durante este tempo da quaresma, uma preparação próxima para o crisma dos adultos que querem celebrar o sacramento da confirmação, que será também uma ótima oportunidade para este primeiro anúncio, tanto para aqueles que irão fazer os 6 sacramentos de iniciação, que estão agora a iniciar o seu catecumenato, mas também para aqueles que pretendem celebrar o crisma, que são adultos. Ou seja, estamos neste momento no das inscrições, e a partir da quaresma teremos esta formação. Isto para dizer que tudo isto são pequenos sinais deste primeiro anúncio que queremos fazer chegar àqueles que apresentam os seus filhos ao batismo, àqueles que se preparam para o matrimónio, àqueles que se dispõem para celebrar os sacramentos da iniciação em adultos ou então o Santo Crisma. A designação de centro de preparação para o batismo já pressupõe, mais do que um momento de formação, ser também um espaço de acolhimento e de acompanhamento, digamos assim, não só das famílias que pedem o batismo para os seus filhos, mas também o acompanhamento dos adultos que querem ser batizados ou que querem celebrar outros sacramentos, nomeadamente o da confirmação. Pergunto-lhe que passos é que podem ser dados para que nós possamos ultrapassar esta ideia só do sacramento, e que o sacramento parece que se esgota naquele momento e depois não tem consequências práticas num compromisso mais adequado e mais em consonância com aquilo que é a vocação de cada um. Que passos é que a Igreja pode dar, a partir do Faial, por exemplo,
que possam servir de inspiração para que possamos, de facto, tornar cristãos mais conscientes daquilo que é a sua vocação, desde logo, a partir do batismo? Pois, de facto, é importante esta primeira anúncio, a primeira formação, mas é fundamental, e aí acho que temos que incluir muito nesse campo, o acompanhamento posterior, porque não é somente agora esta preparação para o batismo, e depois como é que é? Ou seja, é importante que haja um antes, um durante e um depois. E este depois é o acompanhamento que a comunidade cristã pode dar àqueles que de facto fazem esta aproximação para se batizar ou para batizar os seus filhos. Ou seja, acho que a própria comunidade terá que arranjar estratagemas, podemos assim dizer, ou formas do acompanhamento constante destes fiéis. Ou seja, não é só preparar para lançarmos para a vida, é preciso depois um acompanhamento. E as pessoas terão que estar despertas para este acompanhamento, e penso que estarão, mas julgo que nós, a Igreja, e nós agentes pastorais, devemos também preocupar-nos não só com este primeiro anúncio, mas com depois um acompanhamento contínuo destes fiéis, destas pessoas, ao longo do seu percurso. Porque julgo que depois deste primeiro anúncio ser bem feito e de descobrirmos a importância de que é para nós sermos portadores deste Espírito Santo que nos impela à missão, esta missão tem que ser concreta. Envolver nos movimentos da Igreja, naquilo que sejam quais forem, quer seja a nível do aprofundamento da fé, quer seja a nível da caridade, quer seja a nível da liturgia, ou seja, que a nossa Igreja possa dar resposta no acompanhamento constante a estes que despertam para a fé. Esse é um desafio da aplicação concreta das orientações do Sr. Bispo, que fala muito também da questão da sinodalidade, que é transversal. Aliás, o Sr. Bispo utiliza a expressão: quero que a Igreja dos Açores, neste caminho que nos separa até 2034, seja efetivamente uma Igreja sinodal, que não é mais do que uma igreja corresponsável, em que todos têm a mesma dignidade e todos devem ser corresponsáveis na missão. Sente que há condições na horta para também esta sinodalidade se concretiza através das estruturas próprias, nomeadamente os conselhos pastorais, os conselhos de assuntos económicos, onde as decisões possam ser partilhadas entre a equipa sacerdotal e os leigos mais comprometidos com esta governação da Igreja, digamos assim? Sim, julgo que sim. A Horta tem, de facto, tem um historial de muitos anos e de quase ser pioneira na Diocese dos conselhos pastorais paroquiais. Só um pequeno exemplo. Eu sou natural de cá. Quando fui para o seminário em 1994, já os anos que foi, já a minha paróquia natal, onde eu hoje sou pároco de Angústias, já tinha um conselho pastoral a funcionar há muitos anos. E eu até fazia parte do conselho pastoral, representante dos acólitos. Ou seja, isto para dizer que há um historial nesta ilha, nesta ouvidoria, das paróquias terem a funcionar os seus conselhos pastorais paroquiais. E continuam a funcionar. E também com o conselho pastoral de ouvidoria ou de ilha, que a nossa ilha é a nossa ouvidoria. Ou seja, há um grande historial, as pessoas estão abertas a esta sinodalidade e também no nível dos conselhos administrativos. E de pensar que também a necessidade, quando do sismo de 98 e aquilo que foi necessário reconstruir esta ilha e as igrejas desta ilha, que continuamos nesse processo de reconstrução, foi necessário que os leigos se abeirassem com os seus pastores e que se criassem conselhos de assuntos económicos. Ou seja, há um grande historial, as pessoas estão envolvidas, esta sinodalidade já se vive nesta ilha há muito tempo, há de facto que cimentá-la e continuar com ela na vivência desta igreja aqui nesta ilha de Faial. Uhum. Os jovens estão empenhados? Relativamente aos jovens, aquilo que eu me apercebo é que, de facto, é a grande dificuldade destas ilhas que não têm sido superior quando chega à altura do 12º ano, esta malta jovem sai toda, ou seja, só teremos ali aquele espaço que vem desde o 10º ano até o 12º, aqueles 2-3 anos. Aquilo que eu noto é que o CNE, que é o movimento da Igreja e o grande movimento da juventude, está implementado na ilha, com 6 agrupamentos a funcionar na ilha, e de facto podemos dizer que o grande motor da juventude desta ilha é sem dúvida o CNE. Também há outra abordagem com o movimento Oasis,
que tem durante muitos anos tem feito aqui vários encontros na Ouvidoria da Horta e que vai lançando, de facto, a alguns pilares de jovens que depois seguem as suas vidas, mas que também têm essa referência desse movimento do Grupo Oasis. Ou seja, a nível de juventude, acho que é preciso caminharmos mais. Este é o que existe, CNE com 6 agrupamentos, e também este Grupo Oasis que ainda que também na parte norte da ilha tem mais algum pudor, alguma força, não é? Algum envolvimento, mas que é preciso de facto envolver desde mais cedo os últimos anos da catequese em encontros de formação, de retiros, para que de facto também os centros que temos para pré-jovens possam também ter uma experiência diferente a nível da pastoral juvenil que é possível na nossa ilha. O responsável pela pastoral juvenil, que é o mesmo da catequese, está a trabalhar com a sua equipa nesse campo para que possam surgir algumas iniciativas para agarrarmos a esses que estão no final da catequese e que possam durante 2, 3 anos ter uma atividade da pastoral juvenil aqui na nossa ouvidoria. O senhor, e vamos terminar esta conversa porque já estamos a ultrapassar o nosso tempo, o senhor tem uma terceira colocação no fundo, que é uma segunda colocação em termos de ilha. Às vezes é difícil explicar que uma mudança de paróquia nos Açores pode significar uma mudança de ilha. E neste caso concreto significa o senhor foi ordenado, foi colocado no Pico, a ilha vizinha, e agora regressa à sua ilha natal. Consigo regressam também à ilha 2 faialenses, com uma equipa sacerdotal de 5 sacerdotes, 3 dos quais do Faial. Qual é o seu grande desejo para os próximos tempos, sobretudo durante este mandato em que estará de ouvidor? Pois é, nós estamos há pouco tempo, chegamos há poucos meses. Nestes poucos meses, de facto, eu, o Padre Saldanha e o Padre Rui Pedro somos naturais daqui. O Padre Saldanha já trabalhou uma vez aqui na ilha, antes de ir para Roma. Agora regressa novamente. Eu estive 25 anos no Pico, dos meus primeiros 25 anos de sacerdote. E, de facto, o Rui Pedro foi ordenado agora recentemente. Está connosco também o Padre Marcos Miranda da Terceira, o Padre Roberto Cabral, da ilha de São Miguel. Portanto, uma equipa nova no sentido de que vem para a nossa ilha, e aquilo que se nota e que temos trabalhado nisso, e é isso que eu tenho também, depois com a responsabilidade de ouvidor, que os colegas assim quiseram, como coordenador da pastoral nesta ilha, é de facto, em primeiro lugar, a unidade da equipa sacerdotal que levará à unidade das nossas comunidades. E, de facto, esse tem sido a grande aposta de sermos uma equipa unida, cada um com as suas diferenças, com a sua maneira de pensar, mas aí está também a vivência da sinodalidade também na nossa equipa sacerdotal. Ou seja, apesar de sermos diferentes, pensarmos diferente, conseguimos ter a nossa unidade em favor deste povo que estamos a servir. Eu penso que este exemplo de unidade levará também que as nossas comunidades se possam unir e para que a nossa ouvidoria possa, de facto, ser uma ouvidoria em que o objetivo seria, tal como nos Atos dos Apóstolos de CSB, como eles se amam. Apesar das diferenças, temos que saber nos amar, porque assim o Senhor nos ensinou, e esta é a minha vontade, de facto, que a unidade possa ser o grande elo de exemplo e de serviço a esta igreja que vive na Ilha do Faial. E é por aqui que fica o Igreja Açores de hoje. Nós estamos de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.